Imaculada, Maria de Deus. Meus prezados irmãos e irmãs, ouvintes, nós estamos aqui para apresentarmos alguns fatos que marcaram esta caminhada tão bonita e gloriosa da nossa Diocese de Jacarezinho nos seus 97 anos de existência. Eu entrei no seminário em 1962, portanto, fazendo as contas, já há 61 anos atrás. Alguns fatos assim foram marcantes na caminhada e na história da nossa diocese. Vejo, por exemplo, a inauguração dos nossos seminários, o Seminário Menor Nossa Senhora da Assunção. Eu estava lá presente no ano de 1962 e pude presenciar a inauguração daquele seminário. E também a inauguração do nosso seminário Divino Mestre, o Seminário Maior de Jacarezinho. Até então, os nossos seminaristas, como eu, por exemplo, íamos ainda estudar lá em Curitiba, fazer lá o curso da filosofia, da teologia, mas graças ao Seminário Divino Mestre, esses estudos puderam ser feitos aqui. Então foram fatos marcantes. Também a sagração dos nossos bispos aqui da nossa diocese. Nós citamos a sagração episcopal de D. Mauro Aparecido, D. Eliseu Moraes e também de D. Mário Antônio, que foram momentos especiais, importantes para a nossa diocese. As posses dos nossos bispos, me lembro da posse de D. Pedro Filipac, no dia 13 de maio de 1962, também da posse de D. Conrado Walter, no dia 12 de fevereiro de 1978, depois a posse de D. Fernando e a posse de D. Antônio, que foram momentos especiais para a nossa diocese. Também vejo as nossas concentrações diocesanas. Houveram, na verdade, muitos encontros importantes na nossa diocese, mas aqueles que foram mais marcantes foram concentrações diocesanas, os nossos movimentos pastorais, e que foram coisas assim que foram momentos que reuniram grande porção dos fiéis da nossa diocese. Vejo aqui na nossa diocese a fé e a religiosidade de nosso povo, a formação religiosa do nosso povo. O nosso povo é um povo muito religioso, um povo muito de fé. O nosso povo paranaense é um povo que tem muito raiz também mineira, né? Nós sabemos que o povo mineiro é um povo de muita fé e um povo muito religioso. A formação sacerdotal aqui na nossa diocese, que sempre foi uma prioridade, né? Os nossos bispos, todos eles se dedicaram assim, fizeram muito empenho na formação sacerdotal. Por isso que hoje nós somos considerados uma diocese, exemplo, modelo de vocações, e somos autossuficientes aqui no nosso credo. Nós vemos assim na nossa caminhada diocesana, eu não vejo um momento específico assim que marcou assim muito a caminhada assim, das mudanças da nossa diocese,
Mas houve sim mudança geográfica, por exemplo, quando a nossa diocese era ainda, Cornélio Procópio fazia parte da nossa diocese. Era uma diocese muito grande, que começava lá em Jaguariaíva, vinha aqui por Curiúva, até lá próximo de Londrina, Açaí. Então era uma região muito extensa. Então, com a separação de Cornélio Procópio, houve também uma alteração expressiva na parte geográfica da nossa diocese. A questão de uma mudança de mentalidade. A mudança da mentalidade, eu creio que a maior delas foi lá quando eu presenciei no ano que entrei no seminário. A nossa diocese tinha aquele regime do TFP, Tradição, Família e Propriedade. Era uma mudança que não admitia, era uma mentalidade que não admitia as reformas do Concílio Vaticano II, uma mentalidade muito conservadora. E aí, com a saída de D. Geraldo Sigu para Diamantina e a entrada de D. Pedro Filipac, houve então uma mudança, uma alteração dessa mentalidade. Eu pude presenciar essa mentalidade lá no início, né? Quando D. Sigu saiu do seminário, saiu da diocese, eu estava entrando no seminário, né? Então a gente pôde perceber e verificar essa mudança muito brusca, assim, radical, praticamente, na nossa diocese, mudança de mentalidade. Muitos dos nossos padres saíram na época, foram depois para a diocese de Campos, Diamantina, que também eram dioceses que mantinham de maneira muito forte o TFP, e nós perdemos na época, inclusive, muitos padres formados aqui na nossa diocese. Falando dos nossos bispos, eu vejo que todos os nossos bispos contribuíram muito para com a nossa diocese, cada um do seu modo. D. Pedro Filipac foi o bispo que me acompanhou no período do seminário. Considero D. Pedro um bispo missionário, porque ele atendia toda essa grande diocese de Jacarezinho. As estradas naquela época eram muito ruins, estradas de terra, e D. Pedro andava por toda essa região, né? E foi assim um bispo de fato muito missionário. Um bispo preocupado com as vocações. Foi ele que deu início, inaugurou o seminário Nossa Senhora da Assunção, com uma grande colaboração do reitor na época, o Monsenhor José Marinho Vilac, que juntamente com a sua família muito colaborou na construção do seminário Nossa Senhora da Assunção, por onde passaram tantos seminaristas, né? Tantos seminaristas. Depois, falando do nosso bispo D. Conrado, eu passei a maior parte do meu sacerdócio com D. Conrado. D. Conrado foi um bispo que muito me acompanhou, me apoiou, confiava muito em mim. Foi ele, inclusive, que me convidou, né, para este cargo assim, de muita confiança, para ser o reitor do seminário Maior Divino Mestre, onde eu permaneci por 5 anos. E D. Conrado era um bispo muito dedicado, um bispo também mariano, um bispo das vocações, muito se dedicou à nossa diocese. Depois veio D. Fernando. D. Fernando, eu tive pouco contato com D. Fernando, não muito contato com D. Fernando, porque na época em que D. Fernando era bispo, eu estava também fazendo a minha experiência missionária no Mato Grosso, diocese de Diamantina, tempo em que eu fiquei por 3 anos.
Então, mas foi também um bispo muito querido, né, na nossa diocese, muito amigo, e aqui desenvolveu também um trabalho muito bom para todos nós. E o nosso Dom Antônio, que é um bispo muito dedicado, eu admiro muito Dom Antônio pelo seu empenho, pelo seu trabalho. É um bispo muito organizado, muito empreendedor, né? Que muito fez aqui pela nossa diocese. Sempre está também nos acompanhando, nos apoiando, nos ajudando e assim tem um mérito muito grande também na nossa caminhada como diocese neste período. Agradecemos os bispos, né? Porque eles são importantes na caminhada da igreja, importantes para nós padres, importantes para nós leigos. E apesar das dificuldades, a nossa igreja caminha com fé, né? Tivemos assim este momento muito difícil da pandemia, que foi um momento que afetou a todos nós, a igreja. Tivemos que ficar em casa e depois, após esses 2 anos aí de pandemia, o nosso povo se acomodou um pouco, está agora retornando aos poucos, devagar, para o convívio da igreja. Mas o nosso povo é um povo que eu creio que a nossa igreja vai continuar caminhando e crescendo na fé, porque as raízes da nossa fé são raízes profundas, né? A tendência é não voltarmos para trás, regredirmos, mas caminharmos firmes, com fé e confiança para frente. A questão minha, porque essas perguntas aqui são algumas perguntas que nos foram feitas e que nós estamos tentando, então, responder, né? Não são tantas coisas que a gente não consegue, assim, descrever coisas que aconteceram na nossa diocese. São muitos fatos, acontecimentos, mas, assim, alguns momentos, assim, diria, mais marcantes, né? Que nós tivemos na nossa caminhada. Eu me considero assim um padre genuinamente diocesano. Eu sou aqui de Jacarezinho, entrei no seminário, me formei aqui no seminário menor, depois fui fazer lá em Curitiba a filosofia, a teologia, porque ainda não havia aqui seminários, né, com o curso da filosofia e teologia. Então a gente pôde assim, a gente é considerado, me considero, né, um padre muito genuinamente diocesano aqui de Jacarezinho. Agora a gente teve essa bênção aí de Deus de poder receber o título do Monsenhor, que recebo com muita humildade e creio que foi bastante em função da nossa história também, da nossa caminhada. Vejo como um reconhecimento desses 45 anos de vida sacerdotal. Então a gente fica muito feliz, agradecido, né, a Deus, à diocese, aos padres, a todos, mas um reconhecimento especial ao nosso bispo diocesano Dom Antônio, que foi por ele, através dele, que a gente recebeu esse título. Dom Antônio solicitou lá da Santa Sé, depois veio, esteve aqui conosco em casa, nos comunicou e a gente ficou feliz, contente, né, por tudo isso. Mas é mérito também da generosidade do nosso bispo diocesano Dom Antônio. Fico feliz, né? Agradeço a Deus por fazer parte dessa diocese, por fazer parte deste clero. Quando fui ordenado padre, embora eu ainda, a diocese de Jacarezinho não era desmembrada de Cornélio, e eu poderia ter escolhido Cornélio, tinha essa opção, mas eu escolhi Jacarezinho, né? Porque foi Jacarezinho que me deu esta formação sacerdotal, e aqui eu já tinha conhecimento do bispo Dom Pedro Filipac, da diocese. Então eu escolhi ficar aqui, né, nessa nossa diocese, e creio que vou morrer aqui, né? Muito obrigado a todos e Deus os abençoe.
Imaculada.